Bom dia! Palavra do dia hoje, Salmo 75, a parte enumerada 6 e o 7, que diz assim: Porque a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas Deus é quem julga, ele abate a um e exalta a outro. Ô glória! Esse salmo aqui, queridos, escrito por Asaf, foi um cântico de Asaf, mas que provavelmente Davi fez a discussão desse salmo, falando coisas também ali do seu coração. Tudo indica, segundo os estudos, que este salmo foi quando Davi estava reinando agora sobre não só Judá, mas também todo Israel. Quando isso acontece, ele começa a exultar e glorificar a Deus. E ele começa a entender que mediante a tudo que ele viveu, aleluia, que a exaltação, ela vem somente de Deus. Ele começa a dizer que essa exaltação, ela não vem do Oriente, ela não vem do Ocidente, ela não vem do deserto, mas que Deus, ele abate a um, mas exalta a outro. Querido, eu não sei o que você tem vivido até aqui na sua vida. Talvez você tenha passado por vales tão tenebrosos como o que Davi passou. Quem sabe por situações tão delicadas como a que José viveu. Quem sabe talvez como a que Mardoqueu viveu ali naquela província do rei Assuero. Talvez vocês tenham vivido momentos tão difíceis, tão delicados como o que Ana viveu. Eu não sei o que tu passou até aqui na sua vida, mas o Senhor nessa manhã ele quer falar contigo sobre exaltação, porque ele abate, mas o outro ele exalta. O grande segredo para que o Senhor venha exaltar uma pessoa se chama um coração humilde, um coração voltado para o Senhor, um coração manso. Isto vai levar à exaltação, um coração que honra, um coração que entende o que é honrar, um coração que tem princípios. Isto o levará à exaltação. Alabanduria sébia mandarábia. Talvez você até aqui tenha vivido em poços, em calabouços, em prisões, até mesmo injustamente. Tem vivido perseguido por muitas pessoas, perseguido por pessoas que não entendem que Deus entregou um cajado na sua mão, como o que ele entregou na vida de Moisés. E quando ele entrega esse cajado, queiram entender ou não, aceitar ou não, era Deus quem falava face a face com Moisés, ele era diferente. Deus tinha isso com ele. Alabanduria sebe, tinha gente que não queria aceitar essa unção, não queria aceitar esse cajado, mas nada disso valeu, porque aquilo que está determinado por Deus, ninguém vai ter o poder de tirar de você. Alabanduria sébia. Deus, ele é tão poderoso, ele é tão justo, que ele esquadrinha os corações. Ele vê o profundo dos corações e as intenções dos corações. Não adianta uma aparência de santidade, uma aparência de humildade, uma aparência de mansidão, se dentro do coração não existe isso, se dentro do coração é tempestuoso, se dentro do coração está cheio de ira, está cheio de ódio, está cheio de rancor. Deus, ele sabe muito bem separar o humilde do exaltado. Deus, ele sabe muito bem separar um coração que ele esquadrinhou e sabe quem é, daquele coração que ele esquadrinhou e sabe quem é e que não tem um caráter aprovado diante de Deus. Todos os processos que quem sabe até aqui você viveu foi para te levar a um lugar de exaltação. E a exaltação não vem do Oriente, do Ocidente, ela não vem do deserto. A exaltação na sua vida, ela vem da parte de Deus. Quem exalta o homem é Deus, quem abate o homem é Deus. Olha para a vida de Ana. Penina extingou Ana quantos anos para deixar ela o quê? Irritada, entristecida. Mas quando chegou o tempo da exaltação, o Senhor entrega Samuel para Ana, alabanduria sébia. Olha o que os irmãos de José tiveram coragem de fazer com ele. E depois, no último estágio, vamos dizer assim, da sua provação, eu quero usar outra palavra, do processo que o levou à exaltação de Deus, aleluia, ele se encontrou ali por quase 2 anos dentro de uma prisão, esquecido. Mas quando chegou o momento de Deus, ele foi chamado, a porta daquela prisão se abriu e José foi exaltado por Deus. Alabanduria sébia mandarábia. Olha para a vida de Davi, quantos anos sendo perseguido por Saul, mas quando chegou o momento, quando Saul caiu e a sua casa
Davi se assenta para reinar sobre todo Israel. Alabanduria Sébia. Olha para a vida de Mardoqueu. Não tem como não lembrar daquele homem fiel a Deus, aquele homem simples, mas aquele homem que estava ali o tempo todo naquela porta do palácio, aquele homem que não arredava o pé da porta, aquele homem, de comandera Sébia, que tinha um coração voltado para Deus. Amã o odiava. Amã planejou não só a sua morte, mas a morte de todos os judeus. E aonde é que está Amã mesmo? Aonde é que Amã ficou nessa história? Ele e toda a sua família, Alabanduria Sébia, foram enforcados e a sua vida, a sua descendência acabou ali. Amado, Jesus nessa manhã, ele está falando face a face com você. Talvez você tenha algum personagem desse da Bíblia, algum herói desse da Bíblia, alguma aqui que eu citei para você. Quem sabe você se encaixa em uma dessas histórias. Quem sabe algo na sua vida você tem vivido dessa maneira e se sentindo humilhado, se sentindo para baixo, se sentindo, Deus, até quando eu vou viver essa situação? Até quando eu vou viver perseguida, eu vou viver humilhada, eu vou viver em calabouço, eu vou viver em prisão, eu vou ser vendido como escravo? Senhor, até quando, Xandará, Banduria Sébia, eu vou viver, Senhor, sendo afrontado por Penina, sendo afrontado por situações na minha vida? Até quando isso vai acontecer? Olha, quantas pessoas já têm até mesmo no seu coração pedido, Deus, se encontra em mim um coração preparado, me leva para perto de ti. Porque quem é fiel a Deus entende que nesse mundo não tem nada mais que o chame a atenção. Ele está a qualquer momento esperando que o mestre venha o chamar. Ainda mais pessoas que verdadeiramente têm sinceridade, transparência, vida com Deus e andam em retidão com o Senhor. Alabanduria Sébia, nada mais o segura nessa terra. Mas eu vim aqui te informar que talvez você seja um desse, um fiel. Você seja um desses que tem buscado uma vida de fidelidade, retidão, um coração sincero diante do Senhor. Eu vim aqui te dizer que não é tempo ainda de você sair da terra, porque Deus ainda tem uma exaltação preparada para você. Deus ainda vai fazer com que aqueles que um dia te venderam, com aqueles que um dia disseram que você estava morto, com que aqueles que te perseguiram, quiseram cravar uma lança sobre você, Alabanduria Sébia, te cravar na parede, Alabanduria Sébia, é necessário que o Senhor te exalte, é necessário que alguns desses ainda venham a ver a glória de Deus na sua vida, porque a exaltação não é o homem que se exalta, é Deus que exalta o homem. E quando Deus exalta, ninguém tira ele da cadeira. Quando Deus exalta, Alabanduria Sébia, é só Deus para tirar ele daquele lugar. Se você tem vivido esses momentos e quem sabe tem falado, Deus, o meu tempo na terra deve ter chegado, porque é tanta dor, não é verdade? É tanta angústia, tem dias de tanta provação que você diz, Senhor, o que eu fiz para merecer tanta coisa? Alabanduria Sébia, quem sabe você já se perguntou, Senhor, meu coração deve ser mais ruim do que o dos outros, mesmo muito ruim, para me passar tudo que eu estou passando na minha vida, na minha história. Mas eu vim aqui nessa manhã profetizar para você que o tempo da exaltação de Deus está chegando. Alabanduria Sébia, Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Você pode estar escondido, quem sabe atrás das malhadas, quem sabe você está aí sofrendo calado, aguentando a penina, Alabanduria Sébia, contra a sua vida. Quem sabe você está aguentando perseguições, mentiras, injúrias e tantas coisas contra a tua história, Alabanduria Sébia, mas eu vim aqui te informar que está chegando a hora da exaltação de Deus. Deus vai soprar o teu nome para que saibam que Deus é na sua vida, assim como o nome de José foi soprado em todo o Egito para que todos ouvissem falar de um hebreu, um homem, o qual o Senhor chamou, Alabanduria Sébia, para governar o Egito. Assim como Ana abraçou Samuel nos braços e outros filhos também, e se alegrou na presença de Deus, e a Penina teve que vê-la gerar, teve que ouvir o choro da criança, teve que ver Deus fazer na vida dela, assim também será na tua vida. Assim como Amã foi notório a vitória, e o próprio Amã não, queridos, Mardoqueu, e o próprio Amã teve que puxar o cavalo de Mardoqueu naquela província ali, Xalabanduria Sébia, aleluia, naquele país
diz e está ali dizendo: assim se faz como o rei, aleluia, quando o rei quer honrar alguém, assim se faz. Ei, amado, tem vestes reais que te espera. Talvez você seja só a plebeia da história, como na história de Esther, mas existe uma cadeira para você sentar e reinar. Tem vestes reais para você vestir, tem coroa real. Eu vim aqui ministrar para a tua vida que tem um banquete preparado, tem roupa de linho fino para você, alabandúria sébia, tem uma mesa que já foi preparada nesse deserto. Ai, que os teus inimigos vão ver a unção, vão ver a graça, vão ver a proteção, vão ver o auxílio, ainda verão a proteção, ainda verão a provisão, alabandúria sébia, sobre tua vida. Ainda saberão que Deus abate um, mas exalta o outro. Ainda saberão que Deus, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus justo. Nós não somos, amados, de comandar a sébia, justo, suficiente para julgar nada, mas Deus é justo e Ele pesa e julga os corações. Te prepara, porque eu vim ministrar para a tua vida que chegou o tempo de exaltação de Deus para você. Você que tem andado em retidão, você que tem buscado o Senhor anos consecutivos em constância, em fidelidade, em retidão de coração, fugindo da aparência do mal, andando com o coração voltado para o Senhor. É tempo de exaltação. Amã vai ver, ei, Penina vai ver, os irmãos de José tiveram que ver, Xandará, Bandúria Sébia. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa palavra, Alabandúria Sébia, Mandarábia. Todos em Israel viram que verdadeiramente Deus havia escolhido Davi para sentar e reinar. Te prepara, porque o tempo da exaltação está chegando para a sua vida. Não é só prova não, amado, alabandúria sébia, não é só esquecimento, anonimato, não é só humilhação, só choro, pranto, angústia, pré-depressão, é tanta coisa, alabandúria sébia, vontade de ir para o céu logo, não é assim? Aleluia. Mas Jesus te para ouvir esse devocional e Ele fala contigo: é tempo de exaltação, porque um Ele abate, mas o outro Ele exalta. E a exaltação de Deus na sua vida, ela não vem de homem, não vem da força do teu braço, não vem nem do teu querer, alabandúria, porque quem Deus exalta, nem Ele tem o desejo de ser exaltado, porque a humildade, aleluia, Ele carrega no peito todos os dias a simplicidade do reino, a verdade do Senhor anda nas suas palavras, anda nos seus gestos, nas suas atitudes, no seu comportamento, alabandúria sébia. E é assim que o Senhor fala contigo: a tua integridade teve um preço. Deus sabe que foi alto o preço que você pagou para ser íntegro diante de Deus, alabandúria sébia. E tá chegando esse tempo, exaltação. Te prepara, alabandúria sébia. O teu nome vai ficar falado, mas não é mal não, é bem. Vai ser notório a exaltação de Deus. Tem gente que precisa de ver, tem pessoas que precisam estar de pé para poder ver aquilo que Deus ainda vai fazer na sua história, porque a exaltação vem de Deus, e quando Deus exalta é para que o nome dele seja glorificado, porque Deus, alabandúria sébia, Ele honra quem Ele quer. E eu vim ministrar esse tempo de honra que já está determinado. O teu sofrimento tem um ponto final, tem um dia certo, um dia determinado para ele acabar. E é isso que eu vim ministrar sobre a tua vida. Há um tempo determinado de exaltação. Que Deus te abençoe. Eu ainda te digo, não perca a esperança, não perca a fé. E não desista, porque está mais perto do que você imagina. O que Jesus vai fazer na sua história, oh aleluia, está mais perto do que você imagina. O que Deus vai fazer, talvez você nem está esperando mais, mas Deus vai fazer, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo que Ele lhe prometeu. Ele fez sonhar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor esteja sobre tua vida, tua casa e a tua família. Que o Senhor te dê, aleluia, oh glória a Deus, um dia excelente, e que você possa estar compartilhando esse áudio com amigos e famílias. Quem fala contigo é a pastora Valéria. Um abraço para você.